Moisés é lembrado como o homem que desafiou o poder do Egito, que abriu o Mar Vermelho para que milhares atravessassem e que recebeu as leis de Deus diretamente em tábuas de pedra. Ele é visto como uma figura lendária, um exemplo eterno de fé e liderança. Mas há uma parte da sua história que quase ninguém conhece: seus filhos. Poucos sabem que Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. O que torna essa parte ainda mais misteriosa é que, enquanto os descendentes de Arão se tornaram figuras centrais na vida religiosa de Israel, os filhos de Moisés parecem desaparecer da narrativa bíblica. Por quê? Eles escolheram outro caminho? Foram deixados de lado por Deus? Ou existe um motivo mais profundo por trás de seu silêncio? Essa é a questão que vamos explorar. Ao observar versículos pouco conhecidos e detalhes esquecidos, descobriremos uma verdade surpreendente sobre o que aconteceu com os filhos de Moisés. E se você já se sentiu esquecido, ignorado ou deixado de lado, essa história pode lhe oferecer uma nova perspectiva sobre como Deus age na vida das pessoas. A história desses 2 filhos começa num capítulo calmo e muitas vezes ignorado da vida de Moisés. Um tempo de exílio e quietude numa terra distante. Depois de deixar para trás as riquezas do Egito e a fama do mundo que conhecia, Moisés encontrou refúgio em Midian. Ele precisou fugir após defender um hebreu e matar um egípcio, tornando-se um fugitivo, deixando sua casa, seu povo e a identidade que tinha conhecido. Nesse lugar solitário, entre paisagens áridas e rebanhos de ovelhas, Deus começou a moldar o coração do homem que um dia lideraria uma nação. Durante esse período em Midian, Moisés conheceu Zípora, filha de Jetro, um sacerdote respeitado por sua sabedoria e influência espiritual. O casamento deles foi mais que uma união. Ligou Moisés a uma vida simples e tranquila, distante do esplendor egípcio. Dessa relação nasceram 2 filhos, e cada um deles recebeu um nome que refletia a jornada de seu pai. O primeiro foi Gerson. Seu nome vem da palavra hebraica ger, que significa estrangeiro ou forasteiro. Moisés explicou dizendo: "Fui estrangeiro em terra alheia." Esse nome não era apenas simbólico, ele representava a realidade da sua vida. Gerson carregava o peso da separação, a dor do exílio e a sensação de não pertencer a lugar algum. Cada vez que Moisés pronunciava o nome de seu filho, era lembrado de sua própria história, de tudo o que havia deixado para trás. Mas Deus nunca permite que a tristeza seja o único legado. O segundo filho recebeu o nome de Eliezer, que significa Deus é minha ajuda. Moisés explicou: "O Deus de meus antepassados me ajudou e me livrou das mãos do faraó." Diferente do nome de Gerson, que refletia perda, o nome de Eliezer expressava proteção e confiança. Mostrava como Deus havia o salvado em tempos de perigo. 2 filhos, 2 nomes, 2 fases diferentes de uma mesma jornada. Gerson representava a dor do exílio. Eliezer simbolizava a esperança do socorro divino. Juntos, mostravam o retrato silencioso de uma família que vivia longe dos holofotes, onde uma história mais íntima estava se desenrolando nos bastidores. Moisés não foi apenas profeta, legislador e líder, foi também marido e pai. Seus filhos, nascidos longe do centro dos grandes acontecimentos bíblicos, foram testemunhas silenciosas de uma missão que mudaria o destino de um povo inteiro. A Bíblia os menciona pela primeira vez logo após o casamento com Zípora. Em Êxodo 2:22, há apenas uma breve nota dizendo que ela deu à luz Gerson. Um detalhe pequeno, quase escondido entre os grandes eventos da história. Muitos anos se passam até que os meninos sejam citados novamente. Em Êxodo 18, quando Jetro leva Zípora e as crianças para se reencontrarem com Moisés no deserto, depois da libertação de Israel. Entre esses 2 momentos, a Bíblia nada diz sobre eles. Durante todo o Êxodo,
Das pragas à travessia do mar, do maná caindo do céu ao trovão de Deus no Sinai, Gerson e Eliezer não são mencionados. Eles parecem desaparecer no pano de fundo, quase invisíveis entre os milagres e sinais. Uma das poucas cenas em que a família reaparece está em Êxodo 4:20. Moisés obedece a Deus e parte de Midian rumo ao Egito, levando Zípora e os filhos. Mas então algo estranho acontece. Deus ameaça tirar a vida de Moisés porque seu filho não havia sido circuncidado. Nesse momento tenso, Zípora age rapidamente. Ela realiza o ritual com as próprias mãos e pronuncia palavras misturadas de desespero e fé, palavras ligadas ao sangue e à aliança. Essa é uma das raras vezes em que um dos filhos é mencionado diretamente. Logo depois, a narrativa muda de foco e o silêncio retorna. Enquanto outros personagens se tornam centrais na jornada do Êxodo, os filhos de Moisés permanecem nas sombras. Não os vemos ao lado do pai, liderando ou profetizando, nem mesmo reagindo aos grandes milagres que presenciam. Esse silêncio nos faz perguntar: por que os filhos de Moisés não foram destacados como ele? Se Moisés foi chamado para falar e liderar em nome de Deus, por que Gerson e Eliezer não receberam o mesmo chamado? A resposta não está em um único versículo, mas espalhada em várias passagens que, quando reunidas, nos ajudam a entender o plano maior. Uma pista importante está na atenção especial que Deus dá à família de Arão. Em Êxodo 28, Deus ordena que Arão, irmão de Moisés, e seus filhos sejam consagrados como sacerdotes para servi-lo. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar são os escolhidos. Eles não foram selecionados por tradição ou status, mas pela decisão direta de Deus. Dessa linhagem surgiria todo o sacerdócio de Israel, com funções espirituais transmitidas de geração em geração. Essa escolha colocou Arão no centro do papel sacerdotal e deixou claro que Deus tinha outro propósito para os filhos de Moisés. Embora a família de Moisés fosse honrada de outras maneiras, seus filhos não receberam o mesmo chamado sacerdotal. É possível e até provável que Deus tenha feito essa distinção de forma intencional para evitar confusão. Afinal, Moisés havia libertado o povo, recebido as leis divinas e realizado grandes milagres. Seria fácil presumir que seus filhos herdariam sua autoridade espiritual. Mas em sua sabedoria, Deus mostrou que o verdadeiro chamado não é herdado, é concedido. Ele escolheu Arão para esse papel, deixando claro que a autoridade espiritual não se transmite por laços de sangue, mas pelo propósito divino. Há também uma segunda razão ligada à singularidade do chamado de Moisés. Ele foi escolhido para libertar Israel da escravidão, guiá-los pelo deserto e receber as leis que moldariam o futuro da nação. Sua relação com Deus era única e profunda. Em Deuteronômio 34:10, está escrito que nunca houve outro profeta em Israel como Moisés, alguém com quem o Senhor falasse face a face. Sua missão era tão específica que não poderia ser passada adiante. Disso aprendemos uma verdade essencial. O plano de Deus para uma pessoa não se transfere automaticamente aos seus filhos. O que ele faz em uma geração pode ser completamente diferente na próxima. A ação do Espírito não segue tradições humanas nem expectativas familiares. Moisés foi chamado para abrir o caminho, mas Gerson e Eliezer não foram chamados para continuar a mesma missão. Não por falta de valor, mas porque Deus lhes reservou outro papel. Há ainda uma terceira razão, muitas vezes esquecida, que pode explicar sua ausência nos momentos mais importantes do Êxodo. Em Êxodo 18, lemos que Jetro trouxe Zípora e os filhos de volta ao encontro de Moisés no deserto. Isso indica que, em algum momento, eles haviam retornado a Midian. Eles não estavam presentes nos eventos dramáticos do Egito, na travessia do mar ou nos primeiros dias da jornada de Israel.
Não testemunharam os sinais e maravilhas que moldaram a fé do povo. Por isso, talvez não tenham sido vistos, nem por Deus, nem pelo povo, como aptos para liderar entre os levitas ou como guias espirituais. Mesmo assim, o silêncio da Bíblia sobre eles não deve ser entendido como esquecimento. Na verdade, o papel discreto de Gerson e Eliezer nos ensina uma lição poderosa. Nem todos os chamados de Deus acontecem diante dos holofotes. Alguns são chamados a liderar, outros a servir nos bastidores. O fato de seus nomes não aparecerem nos grandes momentos não significa que suas vidas não tenham valor. Na verdade, esse silêncio é um lembrete sutil de que, para Deus, toda tarefa, toda pessoa e toda geração tem um propósito. A ausência dos filhos de Moisés nas passagens mais conhecidas da história de Israel não representa rejeição, mas sim parte de um desígnio maior, onde cada papel completa o outro. Alguns são chamados a guiar, outros a sustentar. Alguns recebem voz para falar, outros recebem mãos para servir, mas todos, à sua maneira, honram aquele que os chamou. Embora a Bíblia permaneça em silêncio por muitos capítulos sobre Gerson e Eliezer, isso não significa que a história deles tenha terminado. Séculos depois, em partes menos lidas das Escrituras, como em 1 Crônicas, encontramos novamente seus nomes. Ali vemos que a linhagem de Moisés não desapareceu. Eles não foram juízes, profetas ou governantes, mas foram incluídos entre os levitas, cumprindo tarefas no tabernáculo e, mais tarde, no templo. Em 1 Crônicas 23, o texto faz uma declaração poderosa. Os filhos de Moisés, servo de Deus, foram registrados como parte da tribo de Levi. Um dos descendentes de Gerson, Subael, é citado como um líder que ajudava a administrar as responsabilidades ligadas ao serviço do templo. Eliezer teve um filho chamado Reaías, e a Bíblia diz que a família de Reaías se tornou muito numerosa. Esse crescimento vai além dos números, tem um significado espiritual. Mostra que, mesmo sem fama, sua linhagem prosperou sob o cuidado de Deus. Embora não ocupassem o centro das atenções como os sacerdotes ou patriarcas, seus descendentes estavam profundamente envolvidos no culto e no cuidado das coisas sagradas. Os levitas tinham a missão de preservar o que era santo. Eles cuidavam dos sacrifícios, dos utensílios sagrados, montavam e desmontavam o tabernáculo e ajudavam os sacerdotes em várias cerimônias. Sem eles, o culto simplesmente não aconteceria. Eles eram o alicerce silencioso da vida espiritual de Israel. O nome de Subael aparece novamente em 1 Crônicas 24, não como um homem esquecido, mas como um dos organizadores levitas que distribuíam os turnos de serviço no templo. Ele é listado entre outros chefes de clãs, exercendo uma função importante, embora discreta. Isso mostra que, mesmo que os descendentes de Gerson não tivessem o status sacerdotal dos filhos de Arão, eles não foram excluídos do caminho espiritual de Israel. Serviram fielmente dentro da tradição levítica. Esses foram os que trabalharam com devoção no santuário do Senhor. O mesmo vale para a família de Reaías, filho de Eliezer. Embora seus nomes não estejam ligados a feitos heróicos ou vitórias militares, sua presença estava firmada na adoração diária e contínua do povo. Mesmo sem fama ou reconhecimento, eles estavam lá, entrelaçados no ritmo sagrado da adoração, guardando a presença de Deus entre o seu povo. A Bíblia menciona que os filhos de Reaías eram muitos, e esse detalhe vai além da contagem. Fala de um legado duradouro, de um serviço constante que atravessou gerações. Esse tipo de devoção silenciosa e firme passa despercebido para quem lê rapidamente as Escrituras. Mas, para Deus, tem grande valor. O Senhor, que vê o que está oculto, honra aqueles que servem sem serem vistos.
A história de Gerson e Eliezer representa todos os que dedicam suas vidas a Deus, não por reconhecimento, mas por fidelidade. Eram homens cuja confiança em Deus não dependia de aplausos, mas de obediência constante. Não foram exaltados, mas foram lembrados. E mais do que isso, foram usados por Deus para manter acesa a chama da adoração em meio ao seu povo. Servir sem reconhecimento não é o mesmo que ser esquecido. Na verdade, é ser conhecido por aquele que vê o coração. Significa ocupar um lugar que pode ser invisível aos olhos humanos, mas profundamente precioso para Deus. A jornada dos filhos de Moisés, marcada não por grandes feitos, mas pelo silêncio, revela verdades profundas sobre como Deus age. Como os filhos do homem que falava face a face com Deus não ocuparam posições de destaque? Por que não foram elevados como Josué, Caleb ou os filhos de Arão, Nadab e Eleazar? A resposta está numa verdade espiritual. O chamado de Deus não é algo herdado. Moisés foi escolhido pessoalmente para uma missão única: libertar Israel, guiá-lo pelo deserto e receber a lei divina. Mas esse papel especial não podia ser transmitido. Uma missão divina não se herda, é concedida. Isso quebra a ideia de que o favor espiritual é automático dentro de uma família. Deus não escolhe com base em ascendência ou posição humana. Ele escolhe de acordo com sua vontade, não com tradições familiares. Cada pessoa recebe seu chamado de forma individual, e o papel de um pai não define o futuro de um filho. Deus age com sabedoria, não com costume, com propósito, não por suposição. Outra verdade ainda mais profunda é que proximidade com líderes espirituais não substitui proximidade com Deus. Gerson e Eliezer viveram perto de Moisés. Cresceram com um homem que falava com Deus face a face, como dois amigos conversando. Viram a glória de Deus descer sobre a tenda, ouviram as histórias das montanhas e testemunharam a transformação no rosto do Pai após esses encontros. Mas estar perto desse poder não é o mesmo que entrar nele. Viver ao lado de alguém escolhido não garante que você receberá o que essa pessoa tem. Isso nos ensina que cada um precisa buscar seu próprio relacionamento pessoal com Deus. A fé não pode ser herdada, a santidade também não. Uma pessoa pode caminhar ao lado de alguém cheio do Espírito de Deus e ainda assim permanecer inalterada. Gerson e Eliezer viveram junto ao homem que conheceu Deus mais intimamente do que qualquer outro nas Escrituras, mas não seguiram o mesmo caminho. Isso nos traz uma verdade séria. Ninguém é salvo pela fé dos pais, nem fortalecido pela relação espiritual de seus líderes. Cada um de nós deve trilhar seu próprio caminho de obediência. Uma última lição se destaca através do silêncio dessa história: a beleza de servir sem buscar atenção. Embora os filhos de Moisés não estejam listados entre os heróis da fé, eles serviram com dedicação. Suas famílias permaneceram fiéis entre os levitas por gerações. Não buscaram status nem elogios, não procuraram se exaltar. Apenas serviram, e ao fazer isso, alinharam-se ao coração de Deus, porque o Senhor valoriza a fidelidade mais do que a fama. Em nosso mundo de hoje, onde ser visto parece ser o mesmo que ser importante, Deus nos lembra que aquele que limpa silenciosamente o santuário por amor pode ser tão honrado quanto o profeta que fala às multidões. Deus olha além das aparências, Ele vê as intenções, Ele recompensa o coração. A história de Gerson e Eliezer também fala sobre redenção e legado duradouro. Mesmo que tenham ficado fora das grandes cenas da história de Israel, seus nomes foram preservados. O registro bíblico manteve viva a memória deles. Seus descendentes cresceram em número, sua linhagem permaneceu. Continuaram fiéis ao Deus de seus antepassados, dia após dia, geração após geração. Mesmo longe dos holofotes, permaneceram firmes, sustentando o que era sagrado. E isso nos ensina algo poderoso. Mesmo no silêncio de Deus, Ele está construindo algo que dura.
Seus planos nem sempre começam com anúncios grandiosos. Às vezes, ele trabalha em silêncio, através de nomes esquecidos, famílias humildes e gestos de serviço que ninguém nota. Mas é nesses lugares ocultos que ele constrói o eterno. O que importa não é quem é celebrado pelos homens, mas quem é visto por Deus. O fato de os filhos de Moisés não estarem no centro da história não é sinal de fracasso. Revela uma verdade mais profunda. A fidelidade silenciosa também molda o reino. Aos olhos de Deus, a verdadeira grandeza nem sempre está sob os holofotes. Muitas vezes ela cresce em segredo, e seu brilho é eterno diante do trono dele. A história de Gerson e Eliezer nos lembra de algo que pode parecer desconfortável no início. Nem toda grande figura de fé teve filhos que seguiram o mesmo caminho visível. Nem todo nome importante das Escrituras veio de uma família famosa. E muitas vezes Deus escolhe exaltar aqueles que vivem nas sombras, ignorados pelos outros, mas profundamente conhecidos por Ele. Os filhos de Moisés, filhos do homem que falava com Deus face a face, não se tornaram líderes em Israel. Suas palavras não ecoaram em praças públicas. Suas ações não encheram longos relatos. Mesmo assim, o silêncio que os envolve fala alto. Ele nos lembra que os planos de Deus não dependem de popularidade, herança ou expectativas humanas. Deus não repete padrões. Ele escolhe, prepara e envia quem quer, do seu jeito, no seu tempo. E essa verdade não é apenas profunda, ela liberta. Mostra que nossa caminhada com Deus não é moldada por nosso passado, mas pela entrega do nosso coração. Talvez você se sinta de fora, sem saber onde se encaixa no plano de Deus. Talvez ache que, por seu nome não ser conhecido ou seu papel não ser visível, sua vida não tem valor no reino de Deus. Mas a história de Gerson e Eliezer prova, de forma silenciosa, mas poderosa, que nomes esquecidos pelos homens ainda são lembrados por Deus. Você não precisa de atenção, não precisa de elogios, nem mesmo precisa ser visto. O que importa para Deus é a sua lealdade. Um coração que o serve em silêncio, com a mesma devoção de quem está diante de uma multidão. Um verdadeiro legado não se constrói com sucesso público, mas com fidelidade constante. É nos momentos escondidos, longe dos aplausos, que acontecem alguns dos atos mais poderosos de confiança. E Deus vê cada um deles. Ele honra cada um deles. Essa é a mensagem que muda tudo. Você pode fazer parte de algo eterno, mesmo que ninguém perceba, contanto que Deus seja o centro da sua vida. Se essas palavras falaram ao seu coração, se abriram seus olhos para a beleza do serviço discreto e da devoção silenciosa, não guarde isso só para você. Deixe um like neste vídeo, envie-o para alguém que possa precisar desse lembrete e ajude a espalhar essa esperança silenciosa que transforma vidas. Escreva nos comentários qual parte dessa mensagem mais tocou você. Vamos crescer e aprender juntos. E se ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora e ative o sininho das notificações. Assim, você não perderá os próximos vídeos, cheios de reflexões sobre a palavra e sobre a fé. Obrigado por passar esse tempo conosco. Que o Senhor o abençoe ricamente e que a sua fé silenciosa, mesmo oculta aos olhos do mundo, brilhe sempre diante dele. Até a próxima.